Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma correção de atividade. Vamos trabalhar hoje com a atividade 8, que cobra de vocês sobre frase e oração em período. A atividade solicitou que vocês assistissem os dois vídeos e, em seguida, respondessem o exercício. A número 1, por exemplo, pede para vocês diferenciarem, frase e oração em período de acordo com os vídeos. E então vamos fazer já essa diferenciação, revisando aí o conteúdo. Lembrando que frase, todo o enunciado que tem sentido completo. Uma frase, ela pode ser uma frase nominal ou uma frase verbal. Nominal porque não vai ter a presença de um verbo. E verbal porque tem a presença de um verbo. Então, outra coisa, a frase, uma única palavra também pode ser considerada uma frase, desde que essa palavra ela tenha e ela transmita um significado. Então, ela tem que ter um sentido, né? Por exemplo, se eu falar fogo, né? Então, automaticamente eu vou entender que em algum lugar está pegando o quê? Fogo, e a gente temos que tomar alguma atitude em relação a isso. Com relação à oração. A oração é uma unidade sintática que tem a presença de verbo. Então, essa unidade sintática ela vai ter a presença de verbo. Então, toda oração tem que ter verbo. Eu posso dizer que uma oração é uma frase? Sim, porque frase tem frase que são verbais. Mas eu posso dizer que toda frase é uma oração? Não, porque nós temos as frases que não têm a presença de verbo. Então, oração é aquela que é uma unidade sintática que tem a presença de verbos, de verbo. Período. Período, na verdade, é uma unidade sintática, mas essa é construída a partir de uma ou mais orações, ou seja, vai ter um ou mais verbos e tem que ter um sentido completo. Então, esse é um resuminho bem básico, com relação a essa diferenciação entre frase, oração e período. De acordo com os vídeos, dá para vocês fecharem aí o conteúdo aí, essa questão que nós estamos cobrando aí. Com relação ao número 2, a número 2 pede para a gente analise as seguintes frases e identifique as que também são orações. Então, nós temos que localizar aí as que são orações. Então, ou seja, para ser uma oração, precisa ter um verbo. Na letra A diz assim, parabéns por tudo. Nesse fragmento aqui, nós não temos a presença de um verbo. Então, ela é somente uma frase. Nós estamos localizando aquela que, além de uma frase, também é uma oração. Ou seja, tem que ter um verbo. Que comportamento agressivo? Na letra B, aí, também nós não temos a presença de um verbo. Então, por isso, ela é somente uma frase. Na letra C, diz, será que ele vem hoje? Então, nós temos aqui a presença de um verbo, Então, aqui, ó, o vem. Então, nós temos essa letra C aqui, ela é tanto uma frase como também uma oração. Na letra D, eu quero. Aqui nós temos o verbo querer, Então, ele aqui também, por ter um verbo, nós temos uma oração. Então, a letra D também é uma das respostas que nós estamos procurando. Letra E. Agora, por favor, nesse fragmento não existe um verbo, então nós só temos uma frase. Na letra F, nós temos aqui o verbo pensar. Nem pense nisso. Então, nós temos uma oração. Então, na número 2, aí nós temos que marcar 3 alternativas, letra C, D e F. Indo para a próxima. A número 3 pede para a gente indicar, indique por quantas orações são formados os seguintes períodos. Então, na verdade, ele está procurando, ele quer saber quantas orações. Como que eu vou saber a quantidade de orações? Contando os verbos. Então, eu vou identificar os verbos, após essa identificação, eu sei a quantidade de orações que a mesma foi formada. Então, letra A, eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Nós temos aqui o verbo li, que é o verbo ler, reler e entendi. Então, nós temos aqui 3 orações. Nós temos 3 verbos e significa que nós temos 3 orações. Na letra B, diz o seguinte, na semana passada fomos ver o filme do Batman. Nós temos uma locução verbal aqui, fomos ver o filme do Batman. Então, esse fomos ver aqui corresponde são 2 verbos, mas é uma locução verbal. Nesse caso, então, nós temos uma única oração.
Letra C. A professora pediu a atenção e os alunos ouviram em silêncio. Nós temos aqui, ó, pediu, que é um verbo, e ouviram o segundo verbo, de ouvir. Então, nós temos aqui duas orações, dois verbos, duas orações. Letra D. A minha vizinha me emprestou esse livro. Nesse caso aqui, nós temos o verbo emprestar. Então, nós temos apenas uma oração. Na letra E, desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Olha só, aqui já nós temos um período maior, né? Então, desejo que você concretize. Deseja um verbo, concretize outro verbo e seja também outro verbo. Então, nós temos 3 verbos e significa que nós temos 3 orações. A número 4 pede o seguinte: de acordo com a quantidade de orações identificada, classifica os períodos acima, se são simples ou compostos. Então, eu dependo aqui, né, da número 3 para eu responder a número 4. Na número 3, né, na letra A, diz o seguinte, que nós temos aqui 3 verbos: li, reli e também entendi. Isso significa que nós temos aqui um período composto. Período composto é aquele que é composto por mais de um verbo, né? Período simples quando nós temos somente uma oração, ou seja, somente um verbo. Então, aqui na letra A, nós temos um período composto. Na letra B, nós temos um período simples, né? Fomos ver o filme. Então, aqui, nós temos um período simples porque nós temos uma locução verbal. Na letra C, a professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. Nós temos 2 verbos, então nós temos um período composto. Na letra D, a minha vizinha me emprestou este livro. Emprestou, nós só temos um verbo, então é um período simples. Na letra E, nós temos aqui 3 verbos. Por ter 3 verbos, 3 orações, nós teremos então um período composto. Então, pessoal, nós fechamos essa atividade. Eu espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, com a professora Ilma, que estamos à disposição para esclarecer, tá bom? Um abraço a todos.